Ei, Divaldo, todo mundo vai pensar no cenário da prova. Todo mundo vai te imaginar cantando, dançando, imitando, descendo, subindo. Churrasco, aí é futuro, né? Aí, ó, quando eu passar, futuro subjuntivo, possibilidade de ação futura. Ah, tá vendo? A vida é verbo. Pessoal, o pretérito mais que perfeito também é reconhecido por meio de uma desinência, que é essa partezinha do verbo que indica de que maneira ele está flexionado. A desinência modo temporal utilizada para que a gente identifique um verbo no pretérito mais que perfeito é aquela desinência ra. Cantara, falara, dissera, fizera. A única coisa que eu tenho certeza que as pessoas sabem é que esse tempo verbal é pouquíssimo utilizado no dia a dia. E, de fato, vocês vão perceber que ele é pouco utilizado no dia a dia, porque a gente não precisa dele para viver. Antes de colocar a definição, eu vou colocar o exemplo, porque eu gosto mais que a gente faça uma análise para que a gente consiga construir juntos o conceito, a definição de cada um dos tempos. Uma frase que eu sempre gosto de usar como exemplo é: a Cris corrigiu o exercício que o aluno fizera. Vou deixar vocês copiarem para vocês prestarem bem atenção. Acho que o imperfeito não participa do passado. E uma vez, eu sempre conto esse caso também na aula de verbos, porque uma vez eu vi um antiquário chamado Pretérito Perfeito. Olha que lindo! Eu achei muito fofo. E aí, né, Josi, eu falo que se, né, inspirada nesse nome, eu fiquei pensando, se eu tiver uma papelaria um dia, ela vai se chamar Objeto Direto, imagina! Se um dia vocês passarem por aí e se depararem com uma papelaria chamada Objeto Direto, vocês falam, daquela minha professora de português. Outra coisa que eu brinco também é que se tiver... se eu tiver um bar GLS, vai chamar Agente da Passiva. Não é? Legal. Imagina, gente, como alguém não pensou nisso? É muito legal. E a minha papelaria Objeto Direto. Tinha um outro também que eu tinha inventado com base nas nomenclaturas gramaticais, mas eu acho que a licença maternidade me tirou esse exemplo da memória. Mas se eu me lembrar durante o curso, eu conto para vocês. Aí vocês devem ficar pensando, meu Deus, o que essa professora faz na vida, que ela fica pensando em nome de bar, em nome de papelaria, com as nomenclaturas do português, né? Vai gostar. Ô, gente, é o seguinte, conseguiram copiar? Então tá. A Cris corrigiu o exercício que o aluno fizera. Percebam que esse é um período composto. Por quê? Porque essa frase possui dois verbos, ou seja, ela possui duas orações. Existem duas orações inseridas aqui. O corrigiu, que é o verbo da primeira oração, e o fizera, que é o verbo da segunda oração. Todo mundo concorda que é muito fácil identificar um verbo flexionado pretérito mais que é perfeito por causa dessa desinência ra? Então, o fizera está flexionado no pretérito mais que perfeito. O que foi fácil de ser percebido e identificado simplesmente pelo reconhecimento da desinência ra. Agora, quando eu digo que a Cris corrigiu, eu sei que o verbo está no pretérito perfeito por eliminação. Porque eu estou falando do verbo corrigir, que é um verbo de terceira conjugação, não é verdade? Se o verbo corrigir estivesse no imperfeito, ele ia ganhar aquela desinência ia. Corrigir, corrigiu.
corrigia. Se ele estivesse no mais que perfeito, ele seria utilizado com essa desinência errar. Aí a forma correta seria corrigira. Se eu não tenho a forma corrigira, nem a forma corrigia, significa que o tempo que sobrou é o pretérito perfeito. E a outra estratégia é o encaixe do ontem. Ontem ela corrigiu. Beleza? Então, eu sei que o corrigiu está no pretérito perfeito, porque ele não está nem no imperfeito e nem no mais que perfeito. Porque ele não é nem o corrigia e nem o corrigira. Beleza? Agora, vamos pensar numa coisa? O que aconteceu primeiro? A Cris corrigiu o exercício ou o aluno fez o exercício? O aluno fez o exercício. Então, acompanhem comigo. O aluno fez o exercício num passado mais distante do que o passado em que a Cris corrigiu. Vocês concordam? Por isso que esse pretérito aqui, ele não é perfeito. Ele é mais que perfeito, porque ele aconteceu num passado mais anterior em relação ao pretérito perfeito. Vocês sabiam disso? Porque eu só fiquei sabendo disso depois de velha. Para mim, pretérito mais que perfeito é porque ele era muito culto, erudito. Mais que perfeito, corrigiram, cantaram, fizeram. Aí o dia que eu descobri, eu falei, mentira que era isso. Né? Pretérito perfeito aconteceu no passado. Pretérito mais que perfeito aconteceu no passado mais anterior do que o pretérito perfeito. Para isso que ele serve. E sabe como que isso às vezes cai em prova? Marque a opção em que o verbo indique uma ação que aconteceu num passado mais anterior em relação a outro. Ou seja, eles não pedem a nomenclatura pretérito mais que perfeito do indicativo, mas eles querem que o candidato entenda para que o pretérito mais que perfeito serve. Ou seja, para indicar um passado mais anterior em relação a um processo expresso pelo pretérito perfeito. Agora, por que eu disse para vocês que a gente não precisa do pretérito mais que perfeito para viver? Por que ele caiu em desuso? Porque se eu dissesse para vocês que a Cris corrigiu o exercício que o aluno fez, eu faria uso de 2 verbos no pretérito perfeito e vocês entenderiam a mensagem da mesma forma. Então, é por isso que a gente não precisa dele para viver, porque por uma questão lógica, a pessoa consegue entender que primeiro o aluno precisa ter feito o exercício para depois a Cris poder ter corrigido. Entenderam por que a gente faz com que a gente entende que esse verbo no pretérito mais que é perfeito se tornou desnecessário na nossa vida? Então, a gente não precisa usar o verbo no pretérito mais que perfeito para viver. Mas a gente precisa conhecer esses detalhes se a nossa intenção for fazer uma prova de português para concurso público, porque cai. Entenderam até aqui? Outra coisa, pessoal, no CESP, um dia, eles colocaram um trechinho retirado do texto da prova, em que o autor fez uso de verbos no pretérito perfeito. Aí, o que o CESP sugeriu? Que a gente substituísse um dos verbos no pretérito perfeito por um no pretérito mais que perfeito. E pediram para o candidato dizer se aquilo estava certo ou errado. Se a substituição estava certa ou errada. Aí a gente tinha que voltar à prova e entender se aquela ação, aquele processo expresso por aquele verbo no pretérito perfeito aconteceu num passado mais anterior em relação a outra ação expressa pelo outro verbo. Se a gente constatasse que sim, aí a gente colocaria que a questão estava certa, justamente porque aquele verbo foi usado no pretérito perfeito por uma questão de lógica. A pessoa conseguiria reconhecer que aquela ação aconteceu antes da outra. Mas o que o CESP queria era que o candidato soubesse aplicar um verbo no pretérito mais que perfeito também. E essa questão estava certa, ela está, inclusive, na apostila de vocês, na lista enorme de exercícios sobre verbos que depois... Na lista enorme de exercícios sobre verbos que depois vocês vão ver, tá? Então, vocês têm que ficar atentos, tá vendo? O CESP tem questões difíceis, mas normalmente as questões são muito inteligentes. São questões que realmente valorizam o candidato que estudou a fundo cada matéria. Por isso que é muito difícil estudar português quando o edital já saiu.
Porque você tem que ficar bom em todas as matérias, inclusive nesses detalhes minuciosos, né? Detalhes minuciosos, que é quase um pleonasmo, mas é para mostrar o tanto que cada pedacinho dessas informações são importantes, tá bom? Agora, outra coisa, gente. Quando eu analiso um verbo só e digo que ele está no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito ou no pretérito mais que perfeito, que é o que a gente está fazendo a partir daquele esqueletinho que a gente passou a alimentar nessa aula, eu estou me referindo ao tempo simples. O que é tempo simples? É quando você identifica a flexão de um verbo de acordo com o tempo e modo, quando ele se apresenta por meio de um verbo só, uma palavra só. Só que existe um assunto bem chatinho. Ele não é difícil, desde que você aceite que você tem que decorar e não entender. Porque ele não tem muita lógica, não, mas você tem que decorar porque cai muito em prova. Inclusive, vocês vão ver vários exercícios também na lista sobre isso. É um assunto chamado tempos compostos. Esse assunto está na página... Tem um capítulo só para isso. Na página 73. O que são tempos compostos? São expressões formadas de dois verbos utilizadas para indicar um determinado tempo. Por isso que ele é chamado de tempo composto. Porque são dois verbos que indicam um tempo. Por isso que esse que a gente está estudando agora é chamado de tempo simples. Por que ele é chamado de tempo simples? Porque você consegue identificar o tempo e o modo daquele verbo por meio de uma palavrinha só. E por que eu estou falando disso agora, no meio de tempo simples? Porque existe um bendito pretérito mais que perfeito composto que cai para caramba em concurso público. Então, eu tenho que parar a aula e introduzir esse assunto aqui, porque na hora do concurso, você precisa associar essas duas informações, porque é isso que eles fazem nas questões. Quer ver? Pretérito mais que perfeito composto. Quando você identifica um verbo no pretérito mais que perfeito simples, é suficiente você identificar a desinência errar. No tempo composto, você vai ter que olhar outra coisa. Você vai ter que olhar o verbo que fica à esquerda, que daqui a pouquinho nós vamos estudar na parte de locuções verbais, que esse que fica à esquerda é chamado de verbo auxiliar. Eu vou falar melhor sobre esse assunto depois, mas por enquanto eu só quero que vocês entendam que o auxiliar é o da esquerda. Aí você pensa assim, bom, o verbo principal se apresentará no particípio, que é um assunto que também vai ser trabalhado com mais detalhe, né, à frente. E o verbo auxiliar, que é esse que fica à esquerda, vai ser sempre o ter e o haver. Sempre. Quando o tempo for composto, o verbo da esquerda, que é o auxiliar, será sempre o ter ou o haver. Aí você pensa assim, ah, beleza, Cris. Então, significa que se eu perceber que o autor do texto utilizou um verbo no pretérito mais que perfeito simples, fazendo uso, portanto, dessa desinência errar, no tempo composto, eu vou achar alguém que tem essa desinência errar também, por uma questão de associação. Não, porque isso aqui não tem lógica, isso aqui precisa ser decorado e não entendido. Quando o pretérito mais que perfeito for composto, o verbo auxiliar, que é o ter e o haver, não estarão flexionados no pretérito mais que perfeito. Eles estarão flexionados no imperfeito. Por quê? Não sei, o tempo composto do pretérito mais que perfeito é assim. Então, o tempo composto, a expressão, indica a mesma coisa que o ra indica. Só que nessa construção,
o verbo da esquerda, que é o ter e o haver, vão ficar no pretérito imperfeito e não no mais que perfeito. Aí, sabe o que eu acho mais fácil? Já que os verbos auxiliares que compõem o tempo composto só podem ser esses dois, é mais fácil decorar o pretérito imperfeito deles, porque aí na hora da prova, você já vai direto neles. Vamos pensar no pretérito imperfeito do verbo ter? Tim? Não é tinha, é tim? Né? Então, o verbo ter tem como pretérito imperfeito o tinha. E o haver, que é um verbo de segunda conjugação que termina por er, que faz uso da desinência ia? Havia. Então, eu já sei que o verbo auxiliar do tempo composto do tal do pretérito mais que perfeito, ou vai ser o havia ou vai ser o tinha. Eu tenho que decorar isso. Decorar. Faça flashcards. Faça aquelas fichinhas, ande com isso no bolso, porque isso aqui não tem jeito, tem que decorar mesmo. E a melhor maneira de decorar essas coisas que não tem muita lógica é usando as tais fichinhas. Agora, vamos pegar um exemplo, então? Ele cantara papapá. Aí, o que a organizadora faz? Sempre, isso cai muito. SES, Fundação Carlos Chagas, Fundep, Fumar, Consuplan, todas cobram isso. Não é em toda prova não, viu, gente? Eu acho em provas variadas. Sempre cai, mas não é em toda prova como esse pretérito imperfeito cai, que esse pretérito imperfeito é o preferido das organizadoras realmente. Esse aqui cai em todas as organizadoras, mas não em todas as provas. Mas tem que saber. CESP gosta, viu? CESP gosta, quem for fazer CESP. Eles vão marcar lá na frase do autor do texto e vão falar assim, o verbo grifado poderia ser substituído sem alteração de sentido por qual outro verbo? Você já viu? Aí vai lá, ó, letra A. Eles vão colocar assim, houvera cantado. Aí, quem não estudou essa matéria, erra feliz, que ela fala assim, o Rá aqui em cima, o Rá aqui embaixo. Por que normalmente as pessoas erram quando elas não têm acesso ao material que é voltado para concurso? Porque essa matéria está num lugar diferente desta matéria nas gramáticas. O pretérito mais que perfeito simples está numa parte da matéria. Os tempos compostos estão em outra parte da matéria. Só que a organizadora quer que você associe os dois conhecimentos para resolver a questão. Entenderam? Então, eles vão colocar na letra A o houvera cantado para a pessoa falar assim, o Rá está aqui embaixo. Mas a resposta correta não é essa. A resposta correta será o havia ou tinha cantado. Ou vice-versa. Ou eles vão colocar o havia e tinha cantado no enunciado, e aí você vai ter que identificar um verbo no tempo simples com a desinência rá. Pode falar. Tá. Ela perguntou, e se fosse o verbo ser, como que seria? Tinha sido ou havia sido. Mas o tinha e o havia vão aparecer sempre. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Quando a gente tiver um verbo, que é o tempo simples, a gente vai identificar o rá. A forma correspondente no tempo composto, que é formado de dois verbos, vai ser a identificação do tinha ou do havia. Então, essas são as formas correspondentes, né, quando a gente tem o tempo composto. Deu para entender? Assim, entender não, a gente engole, né, na verdade, porque a gente fala assim, poxa, por que eu não acho auxiliar no pretérito mais que perfeito também? Coisas do português, né, só talvez um estudante de etimologia que tivesse feito um doutorado, um mestrado nesse assunto, talvez conseguisse explicar como que isso se formou ao longo, né, da história da nossa língua portuguesa. Agora, para fins de concurso, é isso aqui que a gente tem que saber. Agora, o que eu gosto de dizer também? Que eu decorei isso na época, pensando na PM do Piauí. Porque na minha cabeça eu falava assim, aquele pretérito mais que perfeito
tem o auxiliar no pretérito imperfeito. Essa foi a maneira que eu encontrei de decorar isso. Vocês podem usar qualquer outra forma. Porque eu ficava assim, PM, PM. Não. O pretérito mais que perfeito não tem no tempo composto auxiliar no pretérito mais que perfeito também. Eu sei que tem uma incoerência. Aí eu decorei PM do Piauí. Porque no pretérito mais que perfeito, eu sei que o auxiliar está no pretérito imperfeito. Né? Não sei se isso pode ajudar vocês, mas me ajudou a decorar. Sempre essas bobagenzinhas acabam ajudando, tá? Na página, quem tiver com a apostila, por favor, dê uma olhadinha. Na página 74, eu faço essa explicação toda nesse quadrinho do meio, tá? De todos os tempos compostos, existem 2 que vejo caindo em provas. E o mais frequente é o tal do pretérito mais que perfeito. Então, tudo que eu acabei de explicar também está aqui nesse quadrinho, porque às vezes a gente não consegue acompanhar a explicação do professor e o professor também não pode ficar anotando tudo no quadro, senão a gente não consegue ver a matéria inteira do curso. Então, eu já coloquei para depois vocês darem uma lida, tá? E para mostrar para vocês como que isso cai em prova, em 3 organizadoras diferentes, eu coloquei no finalzinho da página 74, uma questão do TRE da Fundação Carlos Chagas, para analista judiciário. Então, a gente tem que ser bem objetivo com esse tipo de questão. Não fica achando chifre em cabeça de cavalo, não. É isso e é isso mesmo. Olha lá, ó. Minha outra mulher teve uma educação rigorosa. Ó, minha outra mulher, eu nem tinha observado isso. Que ousadia, hein? Minha outra mulher teve uma educação rigorosa. Mas, mesmo assim, mamãe nunca entendeu por que o escolhera. Já grifaram escolhera. Provavelmente, é uma questão de identificação de tempo simples e a forma correspondente no tempo composto. Então, eu já sei que eu tenho que buscar o tinha ou havia, como verbos auxiliares. Então, lá na letra A tem o escolheria. Nada a ver. Na letra B já tem havia escolhido. Já é a resposta correta. Se fosse o tinha escolhido para substituir o escolhera, também daria certo. Aí lá na letra C eles colocam houvera escolhido, que é aquilo que eu falei, que eles costumam colocar até na letra A, para a pessoa identificar o ra utilizado no enunciado e o ra utilizado nas alternativas. Se fosse tempo simples, daria certo. Mas esse tipo de questão normalmente quer que o candidato faça associação do ra do tempo simples e o tinha e o havia, que aparecem como auxiliares dos tempos compostos, tá? Por isso que aí a resposta é B. Havia escolhido é a forma correspondente do escolhera utilizado no enunciado. Aí tem uma questão também da Fundep, que foi a questão do MPE, né? O último concurso que teve. Na delegacia, ele admitiu que voltava de uma balada, onde havia ingerido. Aqui aconteceu o contrário. Eles usaram o havia ingerido no enunciado. Ou seja, quando o auxiliar for o havia ou o tinha, significa que a expressão é um tempo composto utilizado para indicar o pretérito mais que perfeito. Então, agora o caminho é inverso. Eles colocaram a expressão no enunciado, então eu tenho que achar na alternativa um verbo só, que é o tempo simples, que possua a desinência era. E a resposta aí está na letra A. A forma correspondente ao havia ingerido, que é o tempo composto, é a forma ingerira, que é a correspondência no tempo simples. Beleza? E, por fim, uma questão do CESP. A locução verbal havia instalado poderia ser substituída no texto pela forma verbal instalara, cujo sentido é o mesmo. Certo ou errado? Certo. Para mostrar para vocês o quão fáceis são essas questões, eu nem coloquei o texto, né, que foi utilizado para essa prova do CESP, porque você já tem que saber que uma forma corresponde à outra, ou seja, o havia instalado é a forma correspondente do instalara. Um é tempo composto, outro é tempo simples. Então, isso me economiza, inclusive, tempo, para eu não ter que ficar voltando ao da prova. São questões que exigem decoreba, o que pode ser visto de uma forma negativa, mas, por outro lado, são questões que a gente não precisa pensar muito. A gente precisa decorar, chegar na prova, papá, é isso mesmo, beleza? Então, pessoal, em relação ao pretérito mais que perfeito,
Por enquanto, é isso que eu tenho a dizer. Agora, eu tenho que falar do presente do indicativo. Ah, só um detalhe. Alguns autores de gramáticas dizem também que o pretérito mais que perfeito pode ser utilizado isoladamente para indicar tempos muito remotos, tá? Porque aqui eu fiz uma correlação verbal, o pretérito mais que perfeito em relação ao pretérito perfeito. Mas alguns gramáticos dizem que o pretérito mais que perfeito isolado pode ser usado para indicar um passado muito distante. Mas em provas de concurso eu não costumo ver esse tipo de posicionamento ou de definição sendo cobrada, não. Eu só fiz essa observação na apostila porque eu já vi em algumas gramáticas, beleza? Agora, o presente, pessoal, em tese, serviria para indicar uma ação que ocorre no momento em que se fala. Presente do indicativo, certeza de que algo está acontecendo, não é? Então, ainda dentro do indicativo, nós vamos falar do presente, só que agora a gente vai falar, dentro do presente do indicativo, sobre um assunto que está super na moda em concursos públicos nas provas de português, que são os aspectos verbais. Antigamente, quando eu falava sobre esse assunto em sala, eu dizia assim, olha, gente, eu já vi a Fundação Carlos Chagas cobrando o aspecto verbal do verbo no presente indicativo, mas é só Carlos Chagas. Depois disso, tantas outras organizadoras cobraram, Consulplan já cobrou, Fundep já cobrou, CESP já cobrou. Por quê? Porque não são todas as gramáticas que exploram esse assunto. Por quê? Porque ele tem mais a ver com a prática da língua do que com a nomenclatura, com a definição. Mas tem caído cada vez mais em prova, está na moda mesmo, tá? O que acontece? Se eu dissesse para vocês assim, eu falo sobre verbos. Quando eu digo que eu falo sobre verbos, coincidentemente, essa ação se desenrola no momento em que eu estou proferindo a frase. Eu falo sobre verbos, isso acontece imediatamente, vocês concordam? Então, em tese, em teoria, em princípio, é para isso que serve o verbo no presente do indicativo. Mas, como eu falei para vocês, existem as explorações dos aspectos verbais, ou seja, o verbo no presente, na prática, pode servir para coisas diferentes. Vamos supor que eu diga assim, gente, eu trabalho no MPE. Eu trabalho no MPE. Quando eu digo que eu trabalho no MPE, o verbo foi utilizado no presente, não para indicar que essa ação se desenrola agora, imediatamente, no momento em que eu estou proferindo essa frase, e sim que é uma ação que se desenrola dentro do momento atual da minha vida. Vocês concordam? É isso que cai em prova. Às vezes o autor do texto vai falar sobre um assunto atual, como também já caiu na FUMARC, e aí eles perguntam, o verbo no presente foi utilizado pelo autor do texto para falar sobre assuntos que se desenrolam na atualidade? Com essas palavras que eu estou usando. Aí você vai identificar no texto, vai perceber que sim, né? As pessoas têm feito muito isso. As pessoas fazem compras, as pessoas são consumistas. Ou seja, o verbo no presente não é usado para indicar que a ação está acontecendo no momento em que o autor está redigindo aquele texto. E sim, são usados para mostrar que são ações que se desenrolam no presente. Então, vejam, isso tem muito a ver com a interpretação do verbo. Vocês que têm que observar se de fato o autor do texto usou aquele verbo no presente com esse objetivo. E realmente, quando o autor tem o intuito de falar sobre assuntos atuais, ele vai fazendo o desenvolvimento do texto com vários verbos no presente. Por isso que isso cai mais dentro da parte de interpretação textual também, tá? Vamos supor que eu diga assim, você deve estudar. Ô, gente, eu devo, tu deves, ele deve. Deve é um verbo...
Deve é um verbo, é porque o deve termina com V e vem verbo, aí eu faço uma bagunça danada. O verbo deve está flexionado no presente do indicativo. Eu devo, tu deves, ele deve. Agora, quando você fala, você deve estudar, isso tem aspecto de imperativo, isso tem aspecto de ordem, vocês concordam? Dependendo do tom, pode ser até um conselho. Oh, você deve estudar. Ou pode ser um pedido, você deve estudar. Não é verdade? O fato é que o deve, apesar de estar no presente do indicativo, ele tem aspecto de imperativo. E isso caiu uma vez na prova da Consulplan, mais especificamente na prova do TRE. Então, pessoal, fiquem atentos à exploração dos aspectos verbais, ou seja, a identificação do verbo, da maneira como ele foi usado naquele contexto. Então, isso aqui, apesar de ser um verbo no presente indicativo, serve para indicar uma ordem. Isso está na página 69 da apostila de vocês, tá? Porque aí depois vocês podem ler as definições, porque aqui eu só vou explicar, não vou escrever muito, porque já está tudo lá também, tá bom? Então, pessoal, vamos pensar numa outra situação. Afirmações genéricas. A água é essencial para a vida? Quando você começa a fazer afirmações universais, genéricas, até óbvias, é comum que você também faça uso de verbos no presente do indicativo. E você não quer exatamente dizer que aquilo é uma ação que se desenrola no momento em que se profere a frase. Você só quer fazer uma afirmação genérica. Sabe em que tipo de texto isso também aparece? Em leis. Vou falar sobre a única lei da Constituição que eu conheço, que eu me lembro da minha prova. A casa é asilo inviolável. Não tem isso? Quem é do... Aí, ó, muito obrigada. Artigo 5º. Ah, já sabe o artigo e o inciso, tá vendo? Essa aí eu lembro que eu decorei, porque quando eu fui fazer os exercícios, eu percebi que era um dos assuntos que mais caía em prova de direito constitucional, não é verdade? É isso mesmo que fala, né? A casa é asilo. A casa é asilo inviolável. Pois é. Então, gente, nas leis é muito comum que o verbo esteja no presente. Também não é para indicar que é uma ação que ocorre no momento em que se profere a frase ou em que se redige a lei, mas é para dizer que isso aqui acontece dentro de uma realidade, né, de uma permanência, numa definição, né, numa afirmação de lei. Isso aqui já caiu no CESP. CESP colocou um texto de lei e perguntou ao candidato se o verbo foi usado no presente, por quê? O aspecto do verbo no presente é comum em definições em textos de lei. Sim. Como eu falei, é um assunto que vem caindo de uns tempos para cá. Antigamente não aparecia em prova, não. De uns tempos para cá, assim, de 2013 para cá, mais ou menos, que foi um ano muito importante, que foi o ano da Libertadores. Ai, tava demorando a falar do Galo hoje, né? Não resisto, eu tento me controlar. Então, é isso, pessoal. Agora, no dia a dia, a gente usa o verbo no presente para falar do futuro o tempo todo. Quer ver? Ô, gente, amanhã eu mandarei para vocês uma questão sobre esse assunto. Que dia que eu vou falar isso? Nem eu que sou professora de português. Amanhã eu mando para vocês. Eu mando, tu mandas, ele manda. Eu mando, é no presente. Mas a gente usa o presente para falar do futuro o tempo inteiro. Amanhã eu te envio o e-mail, amanhã eu mando, amanhã eu te ligo. Não é verdade? A gente fala amanhã eu te ligarei. Ligar-te-ei amanhã, né? Então, na prática, o verbo no presente é usado para o futuro, é usado para dar ordem, é usado para definição, é usado para falar de assuntos que se desenrolam na atualidade. E para finalizar, na linguagem jornalística, eles costumam usar verbos no presente para falar de assuntos que já aconteceram, mas, ao fazer uso desses verbos no presente, eles conseguem dar mais dinamismo
Mas vivacidade é o que vai ser noticiado. Por exemplo, Brasil pode ter vencido ontem o jogo X. Mas, na chamada do dia seguinte, provavelmente no jornal a gente vai identificar um verbo no presente. Eles não vão dizer o Brasil venceu. Falam, Brasil vence fulano de tal e está classificado para a próxima fase. Não é assim que a gente vê? Ah, vamos supor, saiu ontem a lista de aprovados lá na OAB, segunda etapa. Eles não falam que saiu a lista. Eles falam, sai listas de aprovados na OAB. Então, comecem a observar chamadas das notícias de jornais. O verbo normalmente está no presente, mas é para falar do passado. Professor de história, às vezes, vai falar de assuntos muito remotos, mas fazem uso de verbos no presente durante suas aulas para dar mais dinamismo também. Então, a verdade é que o verbo no presente serve para falar do passado, serve para falar dos tempos atuais, serve para falar do futuro, serve para dar ordem. Depende sempre do contexto. O que eu quero é que vocês estejam abertos para fazerem essas interpretações, caso isso seja cobrado na prova de vocês. Beleza? É isso. Então, isso aqui é muito mais interpretação, como eu falei, do que nomenclatura. Porque pela NGB, que é a nomenclatura gramatical brasileira, eu só diria que esses verbos estão no presente do modo indicativo. Ponto. Né? A parte de aspectos verbais não tem a ver com uma nomenclatura, e sim com a constatação do uso dos verbos flexionados no presente. Beleza? Deu para entender? Aí, como eu falei, na página 69 da apostila tem esses exemplos, alguns outros, e cada um dos aspectos, né, que são apresentados pelos verbos flexionados, seus respectivos, né, casos. Beleza? Bola para frente. Futurão. Presente é um presente, gente. Presente é um presente. Futuro pode ser do presente ou do pretérito. Futuro do presente praticamente não aparece em prova. Por quê? Exatamente, porque ele é muito fácil. Ninguém vê futuro e presente caindo em prova, porque todo mundo aprendeu direitinho na quarta série. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Aí se lembrar, o cantarão é o que tem o AOTU no final. É isso. Para que serve o futuro do presente? Para você expressar certeza de que algo vai acontecer. Simplesmente isso. Eu passarei, tu passarás, ele não passará. Nós passaremos, vós passareis, eles não passarão. Né? Então, aqui eu só usei um exemplo para a gente ilustrar, coloquei a definição. Não vou ficar aqui não, porque esse assunto não é relevante. Justamente porque eu preciso falar do futuro do pretérito, que é o meu patinho feio, que ganhou aquele asterisco no meu esqueleto, não é verdade? Futuro do pretérito. O cara já é paradoxal. Vejam, o cara é futuro do passado? Como assim? Você é futuro e você é passado? Então, isso já mostra que o cara realmente é um irmão estranho. Ele não apresenta um comportamento muito normal, não. Provavelmente ele não vai expressar a mesma certeza
que foi expressa pelos seus irmãozinhos do modo indicativo. Primeiro, para identificar um verbo nesse futuro do pretérito, que é esse tal do patinho feio, nós precisamos saber identificar a desinência utilizada nas flexões desses verbos. A desinência do futuro do pretérito é a desinência ria. Cantaria, venderia, partiria, tá? Antes de falar sobre as definições relacionadas, né, à interpretação que pode ser feita a partir de um verbo flexionado no futuro pretérito, eu queria já chamar a atenção de vocês para uma coisa. Cuidado para não confundirem esse iria aqui do futuro do pretérito, do patinho feio, com o ia do Edivaldo. Ele cantava, ele dançava, ele descia e subia. Aquela desinência do Edivaldo é a desinência ia, descia, subia. Essa desinência do futuro do pretérito é o ria, tá? Então, no caso dos verbos que eu usei para o caso do Edivaldo, eles ficariam da seguinte forma: dançar, ria, descer, ria, subir, ria. Então, cuidado para não confundir o subia, que tem a desinência ia, que é do Edivaldo, com o subiria, que é a desinência utilizada para os verbos no futuro do pretérito. Ia é uma coisa, iria é outra. Outro cuidado que a gente tem que ter, que é ainda mais preocupante. O verbo querer e o verbo requerer já tem o R no radical. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o ri aparece acidentalmente. É porque o querer termina em er. Então, você precisa usar o ia para o pretérito imperfeito do Edivaldo. Então, como que ficaria o verbo querer no pretérito imperfeito? Ele queria. Quando eu digo ele queria, eu consigo saber que o R faz parte do radical do verbo. E que o ia, que é a desinência de pretérito imperfeito. Agora, quando o verbo querer estiver flexionado no futuro do pretérito, aí ele fica um pouquinho diferente. Aí eu digo, ele quereria. Então, a forma quereria, que é a de futuro do pretérito. O mesmo exemplo poderia ser aplicável ao requerer. Vamos tentar fazer a mesma coisa com requerer? Porque o requerer também já tem o R no radical. Requerer. Ele requeria, se estivesse no pretérito imperfeito do indicativo. Mas se ele estivesse no futuro do pretérito, ficaria ele requereria. É bonito falar, né? Ele quereria. Tem uma música da Ana Carolina, acho. Fala, ele quererá. Ai, que bonito, né? Então, é isso. Alguns cuidados que vocês devem tomar ao resolverem questões que cobrem esses assuntos aqui. Agora, em relação às interpretações possíveis para o verbo flexionar no futuro do pretérito. Apesar de ele estar dentro do modo indicativo, que em tese foi criado para expressar certeza, ele é o patinho feio. Então, o que ele vai fazer? Ter um comportamento diferente dos irmãos. Ou seja, ele vai expressar incerteza. É só a gente pensar na maneira como a gente usa esse verbo no dia a dia. Você faria isso? Quando você fala para a pessoa, você faria isso? Você está perguntando se ela fez? Você está perguntando se ela vai fazer? Você está levantando uma hipótese, não é verdade? Existe alguma possibilidade de você fazer isso? Existe alguma hipótese? Vocês concordam que, apesar de ser futuro, ele é um pouco de pretérito e ele indica possibilidade? É tudo que o nome indica. Ele é futuro do passado, olha que loucura. Ele teria matado por vingança. Eu estou dizendo que ele matou por vingança?
Eu estou dizendo que ele vai matar por vingança? Eu estou dizendo que ele teria matado por vingança. Vocês concordam que é uma hipótese também? Agora, vejam que interessante. Uma vez a IBFC, acho que foi a IBFC mesmo, não tenho certeza, colocou uma frase assim e perguntaram se eu substituísse a expressão grifada pelo verbo matou, não haveria erro gramatical, mas o sentido seria comprometido. Certo ou errado? Vamos ver? Ele matou por vingança. É possível construir uma frase assim? É, mas haveria diferença em relação ao sentido produzido? Tá vendo que tem? Porque quando eu digo ele matou por vingança, é pretérito perfeito do indicativo. Eu estou dizendo que aquilo aconteceu e acabou. Mas quando eu digo que ele teria matado por vingança, aí eu já levanto uma hipótese, eu já consigo me resguardar, inclusive de um processo, né? Porque, na verdade, a linguagem jornalística usa muitos verbos no futuro do pretérito, justamente por quê? Porque normalmente eles estão levantando uma hipótese. Então, até mesmo para se resguardarem de um processo, eles já fazem uso dos verbos no futuro do pretérito. Inclusive, isso também já caiu em provas de concurso, né? O autor do texto fez uso de verbos no futuro do pretérito para mostrar que o que está sendo noticiado trata-se de hipótese. Mas isso tem muito tempo que caiu em prova, eu nem lembro detalhes sobre a organizadora, não, mas já caiu também. Isso tem relação o quê? Com gêneros textuais. E olha que interessante, tem um colega meu, que era analista lá do MP, que depois ele passou para promotor. Hoje ele é promotor também. Mas ele ficou metido, ele nem liga mais, não. Ele era legal. Aí, mas a história dele é muito bonita, porque ele passou para analista e o sonho dele era ser promotor mesmo. Ele falou, se eu morrer, eu vou morrer tentando. Ele já tentava há 9 anos. E aí todo mundo meio que desacreditava nele, porque falava assim, coitado, toda hora ele vai, na segunda etapa, na terceira ele fica. Aí na outra ele nem passa na primeira. E quase todas as semanas, quase todos os fins de semana, ele falava, esse fim de semana eu vou para Fortaleza. Cada hora ele ia para uma cidade diferente fazer concurso, sabe? E aí eu ficava bobo de ver como que ele era determinado. E todo mundo desacreditava. Falei, não passou até hoje, roda o Brasil inteiro. Passou e passou no MP de Minas ainda, passou em casa. Por isso que a história dele é muito bonita, mas ele ficou metido, sabe? Eu nem tinha um pra mim mais, nem um Feliz Natal. Mas enfim, né, a história, né, eu não posso tirar o mérito dele, até mesmo porque a história dele é uma inspiração. Mas por que eu lembrei dele agora? Porque ele já tinha um estilo muito insubordinado, porque o analista do MP acaba tendo que fazer o serviço do promotor, só que o promotor supervisiona, corrige, e aí os promotores querem justamente que os analistas sigam o estilo dos promotores, afinal de contas, quem assina? É o promotor e não o analista. Aí, o que ele fazia nas denúncias? Ele usava verbos no futuro do pretérito. Aí o meu chefe, promotor, criticava, porque ele falava assim, meu filho, a denúncia é uma peça do processo que quer mostrar para o juiz, olha, o Ministério Público entende que a pessoa cometeu o crime. Senão, ele não denunciaria. Não é verdade? Em tese é isso. Então, eu não posso fazer uso de verbos no futuro do pretérito, porque mostraria o quê? Dúvida em relação ao que eu estou denunciando. E, de fato, se é uma peça processual que tem por objetivo persuadir, mostrar certeza, o uso de verbos no futuro do pretérito causaria o quê? Ar hipotético. Então, um promotor, por exemplo, numa peça, não poderia dizer que ele teria matado por vingança. Se ele acredita que ele matou e é isso que fez com que ele desenvolvesse o texto denúncia, ele deveria dizer ele matou por vingança. Aí, toda hora ele puxava, né, chamava a atenção desse meu colega, dizendo, você não pode usar verbo com esse iria. O verbo no futuro do pretérito, do indicativo. Olha lá, até a Cris falou. Ou seja, foi importante para mim, inclusive, como professora, trabalhar nesse universo, até mesmo para eu ter contato com o direito, porque eu sou formada em letras. Mas ter convivência com textos da área jurídica me enriqueceu, né? Porque eu tive acesso a essas características que estão presentes no nosso dia a dia, né?
é isso, pessoal. Agora, existe uma questão também que é muito importante, que tem a ver com a relação que esses verbos no futuro do pretérito estabelecem com outros verbos da mesma frase. Só que eu tenho pouco tempo nessa aula para falar sobre esse assunto, então eu vou deixar para a próxima. Beleza? O importante, por enquanto, é vocês saberem que o futuro do pretérito é identificado por essa desinênciaria, beleza? E que, apesar de ele estar dentro do indicativo, ele não expressa certeza coisíssima nenhuma. Aí, na próxima aula, eu falo sobre mais detalhes super relevantes sobre esse futuro do pretérito e a gente dá prosseguimento à matéria de verbos, beleza? Intervalinho.